Estou muito contente de estar incluído nele. Então, primeiro, muito obrigado. Segundo, vamos falar sobre o entediado. O entediado na vida profissional, eu pretendo ampliar um pouquinho. Eu pretendo falar sobre o entediado na vida profissional e na vida afetiva. Vamos começar falando o que eu considero tédio. Para mim, o tédio é a ausência do medo. O medo, na minha opinião, é o sal da vida. Uma vida sem medo seria uma vida absolutamente sem sal, horrorosa, tediosa. O que é uma visão meio nova, não é? Achar que o medo é uma emoção tão importante assim. Então, a primeira coisa que eu vou falar é a respeito da requalificação do medo. Requalificação seria revisão da qualidade que a gente está acostumado a atribuir às emoções. A gente tem assim, meio leigamente, eu tinha essa visão quando eu me formei, uma visão de que o homem maduro é uma pirâmide sólida e inabalável. E eu mudei completamente esta visão. Para mim, o homem maduro é um mobile frágil. Soprou, ele balança. Eu falei disso já, ele tem aquilo que o Kundera chamou de a insustentável leveza do ser. Eu tenho morro de inveja dessa frase. A frase é linda. O homem tem a insustentável leveza do ser. Mas ele tem um equilíbrio ao qual ele retorna. Porque as emoções equilibram umas às outras. Então, o normal é a gente entender que o homem equilibrado tem todas as emoções penduradas no seu móvel. Toda emoção é boa, não tem emoção ruim. Toda emoção pode dar um resultado bom, um resultado ruim. O amor é uma emoção maravilhosa. O amor foi o que deu o fenômeno humano. O amor, o resultado bom dele não dá nem para a gente ficar falando a respeito. No entanto, o amor pode dar superproteção, que é um resultado ruim. Quando me dizem que o amor é uma emoção maravilhosa, eu concordo. Quando me dizem só o amor constrói, eu arrepio. Só amor é uma encrenca que vocês não fazem ideia. O amor é equilibrado pela agressividade, que é uma emoção desqualificada. É uma emoção tão boa, pode dar resultado ruim. Nós moramos em São Paulo, estamos ilhados em casa com medo do uso inadequado da agressividade. No entanto, a agressividade é o combustível da ação. É a gasolina. Gasolina, se eu jogo em alguém, acendo um fósforo, eu mato. Se eu ponho no carro, ele anda. Se eu enterro, porque disseram que a agressividade é uma coisa ruim, nunca vou matar ninguém, nem ser assertivo, nem vou poder competir. Toda emoção é boa. Toda emoção pode dar um resultado bom, um resultado mau, certo? Nós aprendemos de forma equivocada. Aprendemos que tem emoção boa e emoção má. Trabalhando as 4 emoções básicas, a última vez eu falei sobre a enorme mudança que houve na sociedade com a mudança do papel da mulher. E houve uma mudança com ganhos enormes para a mulher em cima de 2 emoções. A sexualidade, que foi o assunto que nós conversamos, e a agressividade. Há 40 anos atrás, uma mulher que ousasse pensar, pensava como homem. Certo? Ela não tinha muito espaço para o racional. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a mulher tem vida profissional, tem seu espaço. Ganharam um enorme espaço, de novo, nas 2 emoções que a cultura era cruel com ela. A cultura sempre foi cruel com o homem em 2 emoções. A afetividade e o medo. E eu acho que a gente ganhou pouco espaço. A gente está ganhando algum espaço na afetividade, sim. Quer dizer,
a frase "homem não chora" hoje é visto de uma fórmula meio saudosista, meio saudosa, não saudosa, saudosa. Que bom que essa frase está ficando para trás. Mas o homem ganhou pouco espaço no medo. Quer dizer, a gente aceita que uma mulher sinta e manifeste medo. Homem não pode sentir nem manifestar. Homem não tem medo, infarta, mas não tem medo, certo? Né? Ele tem que ser durão. O que nós vamos começar a fazer aqui é uma requalificação do medo. Revisão da qualidade que nós costumamos atribuir a esta emoção. É uma emoção absolutamente fundamental. Primeira função do medo é salvar a nossa vida, na medida em que nos prepara automaticamente por uma reação de luta ou de fuga. Okay? Um barulho lá fora tem um perigo, certo? Se tem um perigo, eu preciso enfrentá-lo. E o animal, como é que enfrenta o perigo? Lutando ou fugindo, certo? Se eu vou lutar ou fugir, o órgão nobre do meu organismo naquele instante não é cérebro, não é coração, é músculo. Porque músculo é o que eu uso para lutar ou fugir. Então, eu vou precisar de muito sangue no músculo. E é a função do medo. Medo descarga de adrenalina e a adrenalina tira o sangue de onde ele não é tão necessário naquela hora. Por isso a gente fica branco de medo. Por isso tem um frio no estômago. E joga o medo para o músculo onde ele é mais importante. A adrenalina faz uma constricção dos vasos do organismo e uma dilatação dos vasos musculares. Rapidamente, por isso temos um ataque cardíaco. Bem oxigenado, temos uma taquipneia. Há uma série de reações, mas o medo faz com que instantaneamente eu esteja preparado muscularmente para enfrentar a situação. Só que o medo me paralisa. Me paralisa para quê? Para que eu veja o tamanho da encrenca. Quem vai me mobilizar é a agressividade. É por isso que eu volto ao conceito do mobile. Se eu tiver só medo, eu vou ficar paralisado. A agressividade me mobiliza para quê? Para uma de 4 coisas. Eu meço o tamanho da encrenca, é grande. Eu meço as minhas forças, eu acho que dá e eu enfrento. O nome é coragem. Na mesma situação, eu acho que dá, mas eu fujo. O nome é covardia. Não dá para enfrentar e eu fujo. O nome é prudência. Não dá para enfrentar e eu enfrento é irresponsabilidade. Certo? Um homem maduro... tem uma quinta opção. A quinta opção é um indivíduo que morre de medo e foge, mas erra a direção e corre para frente. O nome é heroísmo. Certo? Aí ele vira herói. O que é ser maduro? É saber sentir o medo e a agressividade de forma que em todo o processo decisório eu tomo uma opção corajosa ou prudente. Eu nunca tomo uma opção covarde ou irresponsável. Tudo bem? Esta é a primeira função do medo. Segunda função do medo. Ele é pedagógico. O medo ensina o respeito aos limites. Se não houver medo, não há o aprendizado das normas. Eu costumo dizer que a criança é, por definição, menor e heterônoma. O que significa isso? Menor, ela não pensa com a própria cabeça. Então, quando ela é colocada diante de normas, ela não entende o significado delas. E como tem norma para criança? A gente não pensa, mas criança tem fome, senta na mesa, vai lavar a mão. Primeira norma. Ela não entende bem por quê, vai lavar a mão, volta e quer comer doce. Tem que comer a salada, que em geral ela não gosta. Em seguida tem que comer o salgado, que ela também não gosta. Aí deixam ela comer o doce. Tem que escovar o dente. Aí ela tem que largar a televisão que adora, deitar cedo, fazer xixi antes de dormir, levantar cedo para ir para a escola. Nada faz sentido para ela. Se eu deixar uma criança por si, ela está perdida. Tem que ter 2 adultos chamados pai e mãe
que fazem a criança seguir a norma e vão orientando para que ela introjete essas normas. Vão fazer isso a vida toda? Não. Qual é a melhor definição de bom pai que eu conheço? É quem cumpre a tarefa de se tornar desnecessário. Eu serei bom pai se numa determinada altura da vida meu filho pense com a própria cabeça e seja capaz de seguir as normas por si mesmo, aquelas que fizerem sentido para ele. Se eu fracassar, eu vou ter filho maior de idade, menor e heterônimo, quer dizer, imaturo. A introjeção das normas só se dá se a criança tiver medo de alguma sanção. Não estou falando de espancamento, estou falando de cara feia. Estou falando de você agiu errado, de esse fim de semana você não sai. Estou falando da bronca que ele leva. Se não houver medo de sanção, não vai haver introjeção de norma. Certo? É a segunda função do medo. Além de salvar a nossa vida, nos ajuda a educar filho. Nos educa. A gente aprende também baseado no medo. Eu assisti uma campanha que eu achei muito bonita, dispendiosa, bem feita e inútil, a respeito do uso de cinto de segurança. Foi uma campanha nacional, a mídia toda se envolveu. No fim, 12% das pessoas usavam o cinto de segurança. Certo? Aí puseram uma multa, alguns pontos que a gente perde, e todo mundo passou a usar o cinto de segurança. Eu chamo isso de fator Lisboa. É porque em Portugal eles têm a equipe olímpica de natação soltando o tubarão na piscina, não é verdade? Até hoje não foi nenhum para a Olimpíada. O que for, vai bater qualquer recorde. O medo, quer dizer, quando soltam o tubarão, a gente se educa. O medo é desencadeante de mudança. Não mantém a mudança, não. Quem mantém a mudança é a paixão. Quem desencadeia é o tubarão, quem mantém é a paixão. É o lucro que eu tenho na nova atitude que eu assumi. Eu vou dar o exemplo disso com o cinto de segurança também. Eu fui um dos que aprendeu com o tubarão, certo? Comecei a usar o cinto e outro dia tivemos em Buenos Aires. Pegamos um táxi para ir para o aeroporto. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ter essa aventura, pegar um táxi. Na hora que ele começou a guiar, lá não é obrigado, eu peguei o cinto e coloquei. Ele olhou feio para mim, certo? Mas hoje eu sei que me protege. Hoje não precisa mais da multa, não, nem dos bons. Se bem que não é para tirar, não. Um tubarão no horizonte sempre mantém a gente no bom caminho. Então, o medo salva a nossa vida, nos ajuda a educar filho, nos educa. Eu acho que o medo está resgatando a nossa cidadania. Se nós não tivermos uma recuperação de nossos valores, não vamos virar nação. Certo? E, de repente, na imprensa, a gente começa a ver que isto começa a acontecer baseado em 3 fatores. Imprensa livre, Ministério Público Independente, e o terceiro que está começando é a nossa indignação. Imprensa livre é medo de ser noticiado. Ministério Público Independente é medo de ser preso. O dia que a gente se indignar é medo de não ter mais espaço político. O resgate da nossa dignidade passa pelo resgate do medo. Como é que eu vou desqualificar uma emoção que salva a vida, me ajuda a educar filho, me educa, resgata a minha cidadania e, finalmente, a quinta função, que é aquela que eu mais curto, é o sal da vida. Uma vida sem medo seria uma vida absolutamente sem sal. Teve um cidadão chamado Marples. Ele era técnico de atletismo de ponta, equipe olímpica. E ele queria saber duas coisas. Primeiro, por que alguns atletas entravam em ansiedade e perdiam o tiro de partida? Campeão olímpico, queimou 2 vezes e foi eliminado. Segundo, alguns atletas ganhavam a prova, mas podiam ter batido o recorde e não bateram. Entravam em tédio. E ele chegou a um gráfico que eu acho maravilhoso. Ele colocou
dificuldade e habilidade. E descobriu que grande dificuldade com baixa habilidade é o que vai dar a ansiedade, que vai dar o estresse patológico. O que é a grande dificuldade com baixa ansiedade? É quando eu estou acima do meu nível de competência. Eu tive um caso na minha vida, assim, profissional, que foi incrivelmente interessante. Eu aprendi estresse nesse caso. Eu tinha um amigo na faculdade, grande amigo. A gente andava sempre junto e tal. De repente, formou-se e perde. Ele foi fazer uma especialidade, foi ser cardiologista. Eu fui fazer psiquiatria. A gente se viu muito pouco, acompanhamos muito a carreira um do outro. E ele era um bom cardiologista, muito bom. Tão bom que o convidaram para ser diretor de um hospital. 6 meses depois ele me procurou, numa situação horrorosa. Cardiologista, ele tinha taquicardia, dor pré-cordial, extrasístole e uma coleção desse tamanho de eletrocardiograma que ele mesmo tirava, todos normais. O que ele tinha? Tinha que ele era bom cardiologista. Ele não era bom diretor do hospital. A habilidade necessária para ser diretor do hospital ele não tinha. Entrou em estresse patológico. Isso é extremamente frequente no profissional. É uma coisa que a gente vê em indústria, principalmente. É o operário que é tão bom que vira supervisor, que é tão bom que vira gerente. E a frase que a gente mais ouve: perdemos um ótimo operário, ganhamos uma porcaria de gerente, que, em geral, estressa. Ou faz treinamento. Fazer treinamento quer dizer aumenta a habilidade. Eu adoro falar isso para o pessoal da RH. Qualquer treinamento que vocês estejam fazendo é profilático de estresse. Certo? Eu posso estar com a minha habilidade de bom tamanho, quer dizer, eu estou no meu nível de competência, e mesmo assim